Se vocês repararem, os pensadores, aqueles indivíduos que perdem o seu tempo a tentar desvendar os grandes mistérios da humanidade e da nossa envolvência, tendem muitas vezes a distanciar-se das multidões, a distanciar-se de grandes aglomerados de pessoas. E isto é uma razão. E a razão é que o pensador consegue perceber, consegue perscrutar quais são as dinâmicas do grupo. O que é que faz a multidão mover-se? Quais são as forças motrizes por trás de tudo isto? E o pensador, ao perceber isso, não gosta do que vê. Ele não aprecia o que consegue perceber e entende que associar-se a este género de multidões não lhe vai trazer nada de positivo, não lhe vai trazer nada de nutritivo para a sua mente ou para o seu espírito. Então, prefere distanciar-se. Mas isto porquê? Porquê é que se passa tudo isto? Bom, na multidão, primeiro que tudo, na multidão, o indivíduo, a pessoa, por si só, perde-se. Ela deixa de existir ou deixa de existir na sua plenitude. Isto porque, de forma a recortar a sua personalidade para ser aceito pelo grupo, o indivíduo já não se comporta como se comportaria se estivesse só. O indivíduo já não se expressa exatamente das mesmas maneiras que faria se não estivesse condicionado pela ação do grupo. Portanto, lá está. O indivíduo, a pessoa por si mesma, perde-se e torna-se apenas um tijolo, digamos assim, no mural que é o grupo, que é composto por vários tijolos, digamos assim. Torna-se apenas mais uma peça de um todo. É isto que quer dizer. A par disso, o grupo segue tendências. O grupo, por si mesmo, a multidão por si mesma, tem determinadas ideias que não tenciona largar de forma nenhuma. Tem ideias que considera serem as corretas e que não admite desafios às mesmas. Além disso, o grupo é liderado por determinados indivíduos, mesmo que não seja uma liderança formal, e não está disposto a abrir mão dessa liderança. O grupo também tem preconceitos, e vários preconceitos muitas vezes, e não admite alguém que vá contra essas ideias pré-concebidas que tem. Portanto, lá está, o grupo segue tendências e estas tendências recortam a individualidade da pessoa humana. Portanto, os indivíduos sacrificam a sua individualidade para fazer parte do grupo e para seguir estas tendências. E fazem-no porquê? Para ser aceitos. E o ser aceito pelo grupo é um comportamento quase pré-histórico, em que se percebeu que ser aceito pela tribo daria às pessoas uma maior qualidade de vida, mais proteção, uma vida mais estável. Mas esse é um comportamento, lá está, pré-histórico. Esse é um comportamento que fazia sentido há muitos milhares de anos atrás. Hoje, o indivíduo lá está, a sacrificar a sua individualidade em prol de fazer parte de uma consciência coletiva de um grupo não faz sentido. E o que vai fazer é apenas limitar, diminuir a sua vivência como uma expressão única e singular neste mundo. Isto faz lembrar um pouco o filme Homens de Negro. Não é um grande filme, não é de forma nenhuma um grande filme, mas nele, Kay, o agente mais velho interpretado por Tommy Lee Jones, diz que uma pessoa, um indivíduo, é esperto, é inteligente. Porém, pessoas no geral, lá está, multidões, são estúpidas. São animais medrosos e perigosos. Ele vai ainda mais longe do que isso e expõe que as pessoas acreditam em ideias, lá está, pré-concebidas, que lhes foram transmitidas, que eles não viram prova, mas que lhes foram transmitidas antes. Eles acreditam nisso piamente e não aceitam desafios às mesmas. Portanto, sim, o que ele diz realmente tem a sua razão. Principalmente também a parte do serem perigosos. Perigosos porquê? Porque eles não só têm os seus preconceitos e agarram-se a eles, como eles atacam e não admitem desafios a quem questiona, a quem pergunta algo acerca das ideias estabelecidas que eles têm. Eles não tendem apenas a não querer saber ou ignorar estes questionamentos. Eles muitas vezes querem calá-los. E por isso, sim, são perigosos em multidões.
Portanto, nesta senda, o pensador afasta-se do grupo. Porque ele percebe que no meio de tudo isto, se ele quer ter uma conversa nutritiva com alguém, não a vai encontrar no grupo. No grupo vai apenas encontrar futilidades, apenas vai encontrar banalidades. E isto porquê? Porque muitas vezes os grupos, como já disse, seguem um líder. E este líder pode não ser um líder formal, mas há sempre alguém em volta do qual o grupo orbita. E quem são estes indivíduos? Normalmente são os mais carismáticos. São aqueles que atraem mais as atenções. Mas também são muitas vezes aqueles que são mais imbecis e mais fúteis. Porque se vocês forem reparar, isto anda de mãos dadas. Estes indivíduos muito carismáticos são assim porque têm uma confiança extrema neles próprios. Eles são sobreconfiantes. E esta aura de quer posse e mando atrai muita gente. Mas se nós formos pensar bem nisto, só tem esta aura, só tem esta sobreconfiança quem é muito ignorante e quem não percebe a realidade em que está inserido. Porque alguém que pensa, lá está, o pensador debruça sobre vários assuntos para tentar compreendê-los, mas também percebe que há muito desconhecido. Há muito mais que ele não conhece e nunca conhecerá do que aquilo que ele sabe. Então, quase por definição, o pensador torna-se mais humilde, torna-se mais modesto. Então ele não consegue, o pensador não tem esta aura de sobreconfiança. Agora o tolo ignorante, que pensa que tem o mundo na palma da mão, que pensa que não há mais nada para descobrir, então ele torna-se muito mais confiante. Portanto, lá está. Esta imbecilidade, esta tolice, esta ignorância anda de mãos dadas com esta transmissão desta aura de sobreconfiança que a multidão acaba por responder de forma positiva e acaba por fazer destes indivíduos os líderes dos seus grupos. E esta questão do carisma, da confiança, levar a ser um fruto da ignorância e levar à liderança, faz um pouco lembrar aquilo que Bertrand Russell, o grande filósofo, disse. Já num vídeo anterior mencionei esta frase, mas vale sempre a pena sublinhá-la. Ele diz-nos que um dos maiores problemas do mundo é que os imbecis, os tolos, os fanáticos estão cheios de certezas. Enquanto que, por outro lado, aqueles indivíduos que são sábios estão cheios de dúvidas. Ele diz que este é um dos maiores problemas do mundo. E realmente é uma verdade. E lá está. O sábio está cheio de dúvidas. O sábio, na sua busca pelo conhecimento, uma das maiores prendas que obteve foi saber aquilo que não sabe e ter consciência do desconhecido e ter consciência de que o desconhecido é muito maior que o conhecido. Até isto é uma experiência de modéstia. É uma experiência que faz com que ele seja, enfim, mais contido, mais modesto. Mas o ignorante, por outro lado, está cheio de certezas. Portanto, isto vem de encontro ao que Bertrand Russell nos diz. Mas vamos ainda mais longe um pouco do que isto. O pensador, portanto, como já vos disse, nunca será o líder do grupo. O líder é o carismático, ignorante, tolo. O pensador nunca será o líder. Mas o pensador não só não será o líder, como será muitas vezes excomungado, como será muitas vezes ostracizado pelo grupo, posto de parte pelo grupo. Isto porque muitas vezes, apenas pelo facto dele pensar, dele questionar, lá está, os preconceitos que o grupo acredita, ele é visto pela multidão como alguém excêntrico, como um doido que se atreve a tentar refutar ideias que eles sabem que estão corretas. E eles sabem que estão corretas porque alguém lhes disse antes. Até eles não admitem isso. Então, a experiência do pensador no grupo nunca é positiva. Mesmo que ele se tentasse inserir no grupo, ele nunca iria ter uma posição favorável. Ele iria ser sempre o outcast. Ele iria ser sempre aquele que, mesmo que fizesse parte do grupo, sentia-se sempre excluído, sentia-se sempre de parte do mesmo. E, ainda mais longe do que isso, existe aqui um choque, porque a consciência da multidão nem sequer consegue perceber o porquê deste indivíduo estar mais preocupado em questões densas do que em trocar banalidades com o resto do grupo. Isto é algo que eles nem conseguem entender como o início. Portanto, há aqui um choque logo à partida. E este choque
faz com que o pensador seja visto quase como um extraterrestre no grupo, como alguém que o grupo vê quase como se não fosse um humano, como se não fosse um deles. Então existe um choque à partida que não permite uma conexão verdadeira. Mas este choque vai mais além até do que isto. Porque muitas vezes o que se passa é que os indivíduos que fazem parte da multidão, principalmente aqueles mais fúteis, aqueles mais básicos, mais terrenos, mais profanos, muitas vezes acabam por ter uma inveja e sentimentos antagónicos contra o pensador. Porque o pensador expõe o fútil. Ele mostra a banalidade do grupo. Apenas pela sua presença e pelas suas palavras, ele expõe o quão banais são as vidas e as conversas das pessoas do grupo. Ele ri-se dos dramas mesquinhos que o grupo alimenta. Porque este tirou aquilo ou porque aquele comeu o outro. Ele ri-se deste género de coisas e ele não participa no jogo de intrigas que muitas vezes é popular entre os grupos. Portanto, isto leva a sentimentos negativos. Mesmo que o pensador não queira ser um inimigo da multidão, a multidão, apenas por estas características, não admite que ele faça parte do seu meio e muitas vezes vão tentar deitá-lo abaixo. Estas não são todas, mas são apenas algumas das razões que faz com que realmente pensadores não se revejam em grandes multidões, tenham horror a multidões e apenas se queiram afastar delas. E se querem a minha opinião, fazem-no com muita razão. Obrigado por assistirem e, se puderem, deixem um like e subscrevam. E, acima de tudo, que Deus os abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.